Gálatas capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Vamos lá. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós precisamos do Teu Espírito nesta manhã, para iluminar a nossa mente, nosso coração, para entendermos o que a Tua Palavra quer nos falar, o que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Senhor, nós precisamos de Ti, dependemos do Teu Santo Espírito. Fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, aqui Paulo vai continuar, na argumentação sobre a questão da salvação só pela fé e agora mostrando sobre a obra de Jesus e o que Ele fez em nosso favor. Então, o tema dessa mensagem é de escravos a filhos, que é exatamente o texto que a gente leu aqui. Para a gente entender bem o que Paulo está falando aqui, a gente precisa entender um pouquinho sobre a lei civil grega da época, do mundo antigo, porque ele fala aqui sobre o herdeiro ser menor de idade. Era muito comum naquela época, e até hoje existe algumas coisas assim, mas não é tão normal como era naquela época. Mas do herdeiro, às vezes o pai morria, mas ele deixava já um documento, já era tudo pré-estabelecido, que mesmo que aquele filho fosse o herdeiro de todas as coisas, ele não poderia tomar posse da sua herança até uma determinada idade especificada no documento. Então, podemos dizer aqui, até o texto nos fala, mesmo sendo dono de tudo, o certo seria chamar senhor de tudo. A tradução dessa aqui não está mais exata, seria senhor de tudo, não dono de tudo. Por quê? Porque aquele jovem, poderia ser um adolescente, uma criança, um adolescente, até um jovem, porque a idade não era 18 anos, como para nós aqui a maioridade, mas era uma idade estabelecida pelo próprio pai. Então, se o pai dissesse, não, ele só vai receber a herança quando tiver 35, então ele só ia receber a herança quando tivesse 35, não tinha o que fazer. Tá? Mas, esse filho, ele não diferenciava em nada, é o que o texto nos fala, não diferenciava em nada de um escravo. Na verdade, ele ficava sob a tutela de guardiões que determinavam tudo. O que ele ia comer, o que ele ia fazer, para onde ele ia. Teoricamente, ele era senhor de toda aquela terra, senhor de todo o meio de produção que tinha ali, o que fosse, mas ele não podia fazer nada, ele não tinha decisão, ele não podia exercer a sua função de senhor. Na verdade, ele era até chamado, em muitos locais, assim, algumas vezes, de jovem senhor. Porque, na teoria, ele era o senhor de tudo, mas ele era muito jovem, então ainda não podia ser senhor da sua herança. Tá? Então, o que Paulo vai trazer para a gente essa ideia desse sistema. E, na verdade, esse filho, que era um jovem senhor, ele, na maioria das vezes, se sentia um escravo. Porque o escravo que cuidava dele tinha, às vezes, mais autonomia do que ele próprio. Porque o escravo, que na verdade o guardião, na maioria das vezes, era um escravo, que tinha as ordens ali escritas pelo pai. Então ele fala, não, ele pode fazer isso, ele pode fazer isso, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. E mesmo que aquele rapaz quisesse fazer alguma coisa, não podia, porque estava documentado e ele tinha um tempo até que ele pudesse exercer a sua função de senhor. Então, Paulo ele vai trazer exatamente essa questão. Quando ele vai falar, ele vai trazer essa analogia aqui. Quando também nós, que éramos menores, estávamos debaixo da escravidão
aos princípios elementares desse mundo. Né? Na outra versão fala dos rudimentos do mundo. E, na verdade, o que vai tornar esse texto aqui um pouquinho difícil de entender, e todos os comentaristas falam disso, é exatamente o que Paulo quer dizer com esses princípios elementares do mundo ou rudimentos do mundo. Tá? Existem duas possibilidades aqui. A primeira, e que faz sentido, dentro do que a gente já vem falando aqui. Qual que é o grande debate aqui que Paulo está levantando? A questão da salvação pela fé e pelo cumprimento da lei. E a gente já viu ali no capítulo 3 que a lei era como um guardião para nós. Lembra disso? Que a gente viu lá no capítulo 3. A lei funciona como o carcereiro, né? E funciona como um pedagogo. Lembra disso? A gente já falou, né, algumas semanas atrás. Então, dentro desse contexto, faz sentido entender que esses princípios elementares do mundo, ou os rudimentos do mundo, têm a ver com a lei de Deus. Por quê? Porque a gente pode pensar, né, em uma das formas também de entender esses rudimentos do mundo, são os princípios básicos, os ensinamentos básicos, como se fosse o ABC. Tá? Então a gente pode entender, a lei de Deus, ela é o princípio básico desse mundo. O mundo, ele funciona de acordo com os princípios elementares que Deus estabeleceu. A lei de Deus, ela tem das suas tarefas, que é ensinar como que o mundo funciona às pessoas. Então faz sentido entender aqui essa ideia de princípios elementares como sendo a lei. Né? Olha, a gente até viu já em Hebreus, né, quando a gente estudou Hebreus, que o escritor aos Hebreus vai falar que chamou de ordenanças humanas, falando da lei, né? Ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Está lá em Hebreus capítulo 9, verso 10. Então, percebe que faz certo sentido, quando Paulo fala disso, pensar na lei. Que a lei era como se fosse esse ABC, o beabá da vida humana. Então, era o período em que os homens, né, os filhos de Deus, estariam debaixo dessa lei até vir a plenitude dos tempos, que é o que vai vir o nosso texto fala. Tá? Então, até chegar, né, nesse momento. Então, a lei seria o ABC, uma cartilha, né? Quem está ali no ensino fundamental da vida. Né? E os judaizantes, isso faz mais sentido, porque os judaizantes estavam falando o quê para esses nossos irmãos gálatas? Vocês vieram pelo Evangelho, agora vocês precisam ir além. Vocês precisam agora subir um nível na vida espiritual de vocês, que é cumprir a lei de Moisés. Então aí Paulo pode estar fazendo uma chamada nesses judaizantes. Falando, vocês estão falando que agora eles precisam ir para um próximo nível, indo para a lei, quando na verdade a lei é o começo. A lei é o ABC. Então, vocês quererem que alguém que alcançou a graça do Senhor Jesus, crendo na obra de Jesus, crendo no Evangelho, e vocês agora querem que ele volte à prática da lei, é como fazer um PhD voltar para o jardim da infância. Voltar para aprender a ler e escrever. Né? Pensa num cara que é doutor, né? Tudo bem que você sabe tudo isso, mas agora você vai ter que aprender a ler. Então Paulo está fazendo meio que essa jogada aqui, né, com os judaizantes. Mas o segundo pensamento, e que a gente pode entender com rudimentos, que era chamado rudimentos do mundo, pensando nos espíritos elementares do mundo, que os pagãos sempre acreditaram, que é terra, ar, fogo e água. Né? Então, que eles acreditavam que esses eram os 4 espíritos elementares do mundo. E, na verdade, toda a teoria de religião pagã vem a partir dessa ideia, desses princípios elementares do mundo, dos espíritos que estão aí vagando pelo ar, nas potestades, né? E daí que surgem os cultos diversos a diversas entidades, deuses, que os homens criaram no decorrer da história. Então,
E os homens, quando a gente pensa nos Gálatas principalmente, eles eram um povo pagão. Eles eram um povo que viviam debaixo dessa ideia e que depois chegaram ao Evangelho, né, pela pregação ali de Paulo e dos outros apóstolos, chegaram ao Evangelho de Cristo. Mas eles vieram de uma realidade onde eles acreditavam em diversos deuses, em diversos espíritos, das potestades, adoravam diversos deuses, ídolos. Então, faz sentido também Paulo falar que eles estavam antes de uma escravidão desses elementos do mundo e agora chegaram à liberdade em Cristo. Então, a gente pode pensar nessas duas interpretações e podemos chegar à conclusão que elas não são opostas, mas sim que talvez Paulo ali, pela sabedoria do Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou para os dois ao mesmo tempo. Ele falou para judeus e falou para os pagãos, né, para aqueles que vinham dessa história toda de religiosidade estranha. Então, de qualquer forma, quem chega a Cristo sai da escravidão desses rudimentos, seja qual for ele, seja a lei, a própria lei de Deus, seja o acreditar nas coisas, em entidades e potestades, e que o mundo é regido por esses espíritos. De qualquer forma, os dois se tornam uma escravidão. Se você acha que a sua salvação é pela lei, é seguir a lei, é cumprir a lei, você é escravo disso. Se você acredita que o mundo é regido por espíritos com o qual você não pode nem se relacionar, mas que você tem que fazer alguma coisa, sacrificar, oferecer comida, fazer qualquer coisa para alcançar uma salvação por causa desses espíritos, você também é um escravo. Então, os dois pensamentos fazem sentido aqui nesse contexto de Paulo. Mas, independentemente de qual seja realmente o que Paulo quis dizer, é importante entender que o povo de Deus tem que crescer e deixar de ser escravo. Esse é o ponto. Porque esse é o foco de Paulo aqui, né? De quem era escravo e agora não é mais escravo. Então não importa se Paulo estava falando sobre a lei ou sobre esses espíritos elementares do mundo que os pagãos acreditavam, né? Os cristãos têm que crescer e deixar essas coisas de lado e passar a viver agora essa nova vida de liberdade em Cristo, né? E o que a gente vai entender dentro desse contexto de Paulo aqui é que as pessoas não... ele vai falar dessa filiação, mas ele vai trazer exatamente essa analogia do cara que era filho, mas que se sentia e era tratado até como um escravo. Mas aquele jovem, ele sempre foi filho. É ou não é? Não é que um dia, quando ele chegou numa certa idade, ele passou a ser filho. Quando ele chegou naquela certa idade, ele assumiu a herança. Mas ele sempre foi filho, mas era tratado como escravo. Isso faz sentido quando nós pensamos que o nosso nome já foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então não é que nós, um dia, né, Deus chegou, agora vou transformar ele em filho. Não, Deus escolheu os seus filhos antes da fundação do mundo. Só que até um momento determinado por ele, nós vivemos como escravo. Até o dia que nossos olhos são abertos, que nós cremos e recebemos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós não vivemos mais como escravos, e sim como filhos, como o qual nós fomos criados. Amém? Até chegar na maturidade. E aí o grande ponto que Paulo vai falar aqui, né, que nós éramos tratados como escravos, menores de idade, até a plenitude dos tempos, né? Então, os versos 4 e 5 aqui. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui nós vamos encontrar 6 ensinamentos sobre a vinda de Cristo, tá? Então, primeiro, o momento da vinda de Cristo. Então, lá, a vinda de Jesus. No texto aqui fala sobre a plenitude dos tempos. E aí, como a gente já viu antes, existia um momento determinado pelo Pai para que aquele filho
recebesse a sua herança, né? E era uma hora determinada pelo pai, a hora que ele queria. Não era alguém de fora, como na nossa lei aqui, que com 18 anos alcança a maioridade. Não, quem determinava isso era o pai. Então o pai determinava quando que ia ser o tempo oportuno. Então, Deus Pai determinou qual seria o momento em que Cristo viria à Terra. Jesus veio no ponto certo da história humana. Ele não veio nem antes e nem depois. Ele veio no exato momento em que foi determinado desde a eternidade. Quando antes da fundação do mundo, dentro da Trindade, foi elaborado o plano da salvação, o dia da vinda de Cristo foi estabelecido. E não foi antecipado e não foi atrasado. Foi no exato momento, né? Quando o tempo que havia sido ordenado pela providência de Deus era adequado. Agora, nós podemos tentar entender um pouco dessa precisão do tempo de Deus. Cara, a gente nunca vai entender por que Deus quis naquele exato momento, não foi antes, não foi depois. Nós especulamos algumas coisas, né, sobre a situação histórica da humanidade no momento em que Jesus veio. Algumas coisas que são interessantes, que muitas pessoas pontuam, muitos teólogos e comentaristas pontuam, o momento em que Cristo veio era o momento do auge do Império Romano. O que o Império Romano fez? Uma das coisas mais importantes que o Império Romano fez em seu império foi a construção de estradas. E se a gente pensar na propagação do Evangelho, essas estradas foram de essencial importância para a propagação do Evangelho. Segundo lugar, a língua e a cultura grega. Mesmo no Império Grego, eles absorveram muito da cultura grega, e a língua grega era utilizada no mundo inteiro. Porque o latim que era falado pelos romanos, só os romanos falavam. Mas todos os romanos falavam grego, que era a língua universal, seria o nosso inglês de hoje. Toda a área conhecida ali falava grego. E aí por isso que os evangelhos, e praticamente todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então nós tínhamos agora uma linguagem que poderia o evangelho ser propagado em qualquer lugar, que todos entenderiam. Uma cultura estabelecida pelos gregos, que fazia todo mundo entender aquilo que estava sendo dizendo. Essas analogias todas que Paulo está falando, de maioridade, de tudo isso, foi possibilitada pela cultura grega. Então era o auge da cultura grega dentro do Império Romano. Outra coisa importante de entender era a Pax Romana, que era o quê? Depois de muitas guerras que o Império Romano foi se espalhando, de repente diminuíram as guerras e nós tínhamos o que eles chamavam da Pax Romana, que estava tudo tranquilo, todas as fronteiras protegidas pelo exército romano. Então, os cidadãos podiam transitar de um lugar para outro sem problemas, porque não existiam mais conflitos, não existiam mais nações em guerra, porque o Império Romano dominou tudo. Então pensa, os apóstolos eles podiam sair da Judéia e ir para a Galácia, e ir para Roma, e ir para Corinto, sem nenhum problema de fronteira, porque tudo pertencia ao Império Romano. Então não tinha as guerras entre os gregos com não sei quem. Não, então qualquer um podia transitar livremente. Isso ajudou também a propagação do Evangelho. Tá? Claro, isso não está nas Escrituras, mas isso nós entendemos dentro da história. Então podemos pensar, isso era realmente um momento correto de Cristo vir para que tudo pudesse acontecer. Se a gente pensar, inclusive, na morte de Jesus, como foi todo o processo, faz sentido também vir dentro do Império Romano. O povo de Israel estava sob o domínio romano. Então Jesus ele foi morto, por causa dos judeus, mas quem realmente crucificou Jesus foram os romanos. Então nós temos ali judeus e gentios ao mesmo tempo crucificando Jesus. Então percebe, se Jesus tivesse vindo antes, talvez ele tivesse sido morto só pelos judeus. Se tivesse vindo depois,
Israel já tinha sido totalmente disperso, né? Nós temos ali, após o ano 70, a diáspora dos judeus, e não tem mais nação de Israel. Então Jesus não poderia vir dentro de uma nação de Israel, porque não existiria mais. Percebe como é o momento exato, né? Então, tudo isso nós entendemos dentro dessa leitura da história. Mas o que é principal? Os pecadores estavam prontos para serem libertos. Que esse é o foco principal, né? Nem cedo demais, nem tarde demais. Jesus veio no momento certo para nos tornar filhos. Amém? Segundo ponto, a origem da vinda de Cristo. O verso 4 diz aí: Deus enviou o seu Filho. Isso é muito importante a gente entender. O fato dele ter sido enviado mostra que ele já existia. Então aqui vai mostrar e aí vários textos que comprovam isso, né? O próprio João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus foi enviado pelo Pai. Ele era o Deus eterno, né? E aqui a gente vai entender essa filiação de Jesus ao Pai eterno. Então, muito antes de Jesus nascer em Belém, ele já existia. Ele é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Ele foi enviado pelo Pai. Então, nós vamos entender aqui que Jesus não era um homem qualquer. Ele era o próprio Deus, igual em glória e poder com o Pai. Ele era Deus e ele foi enviado pelo Pai. Então ele não era qualquer um. A sua filiação é eterna. Tá? Então é muito importante esse termo aqui: Deus enviou o seu Filho. Tá? Terceiro ponto, o modo da vinda de Cristo. E o próximo ponto aí: nascido de mulher. Então, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Enquanto a palavra enviado pressupõe a eternidade de Deus, né, a divina eternidade, a eterna divindade, a palavra nascido vai trazer a humanidade de Jesus. Agora Jesus nasceu. E ele nasceu, né, teve um nascimento comum, ele nasceu de uma mulher. Ele não brotou, ele não caiu do céu. Ele nasceu de uma mulher. Ele teve um nascimento normal, como qualquer ser humano tem, né? Maria sentiu dores de parto para ter Jesus. Nascimento normal. Ela ficou ali 9 meses de gestação normal. A única coisa que não foi normal na gestação de Maria foi como ela engravidou, porque ela era virgem, né? E ela foi obra do Espírito Santo. Não foi obra de homem algum, mas foi do próprio Espírito Santo. Mas, tirando esse fato sobrenatural, o nascimento de Jesus foi natural. Foi normal, como de todas as pessoas, todos os seres humanos. Isso mostra que, né, uma mãe humana que deu à luz, né, a quem o Deus enviou, né, o Filho eterno, agora ele entra na humanidade, né, nascendo de uma mulher. E aí quando Maria deu à luz a Jesus e colocou ali na manjedoura, como o texto nos diz, né, então o Deus Filho assumiu a nossa carne e a nossa natureza, com todas as tentações e as complicações que vêm junto com a natureza humana. Então ali nós podemos entender ali a doutrina da encarnação. O Deus eterno assume a forma humana. Então olha como esse texto aqui de Paulo, ele é rico em informações teológicas, inclusive. 4 ponto, a condição da vinda de Cristo. Fala aqui no verso 4 que ele foi nascido sob a lei. Então foi perfeita obediência. Jesus nasceu judeu e, portanto, estava debaixo da obediência da lei de Deus em sua totalidade. Então, por seu nascimento, Jesus foi obrigado a guardar a Torá. E aí o texto dos evangelhos nos diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. E a palavra nos fala que ele cumpriu toda a lei sem quebrar nenhum mandamento da lei de Deus. Como um justo, não quebrou um mandamento sequer. Jesus nunca pecou. Então Jesus, ele veio e viveu como ser humano debaixo da lei. Essa lei que Paulo está argumentando aqui, que não é
capaz de nos salvar. Mas Jesus, ele veio nessa condição. Isso que torna ainda mais maravilhosa a vinda dele. Porque se a gente pensar nesse processo, o Filho eterno de Deus, com todo poder e glória, Criador dos céus e da terra, é enviado, nasce de mulher como um ser humano, nas nossas condições, com as nossas limitações e ainda debaixo da lei. Então, olha como, né, a descida de Jesus é impressionante. Onde ele se coloca para cumprir a sua obra perfeita de redenção. O Deus da glória se torna homem e ainda debaixo da lei, e cumpre toda a lei perfeitamente. Ele que não precisava, porque ele era Deus, mas ele vem, decide, se torna homem e cumpre toda a lei. E Jesus ainda morreu sob a lei. E a gente viu isso lá no capítulo 3, né? No verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Paulo já tinha argumentado isso aqui no capítulo 3. Então olha que ponto chegou. Jesus, o Rei da Glória, se torna homem, debaixo da lei, e morre debaixo da lei, e se torna a maldição pela qual ele nunca cometeu um ato sequer. Ele assume a maldição que era nossa. Então, olha como é a obra do nosso Senhor Jesus. E aí, em quinto lugar, vem o motivo da vinda de Cristo. Está no verso 5. Resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, é que a gente viu que Jesus se coloca debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, aqui Paulo vai falar da expiação que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele já tinha falado disso lá no capítulo 1, lá no comecinho, no verso 4. Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau. Foi para isso que ele veio. Esse foi, né, o motivo da vinda de Cristo. Por que Jesus veio? Para nos livrar desse mundo mau, para nos livrar da escravidão, para nos resgatar. Foi para isso que ele veio. E mais uma vez, ele não precisava, ele decidiu vir. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio. Por que que ele deixou a glória? Por que que ele se fez homem? Por que que ele veio debaixo da lei? Por que que ele cumpriu toda a lei? Para nos resgatar da maldição da lei, para nos resgatar da perdição, da escravidão. Esse é o motivo, né? E na morte de Cristo, né, foi mais do que um resgate, foi a redenção. E esse termo redenção, que a gente acaba usando tão normalmente já no nosso meio, né, cantamos sobre isso, sobre a nossa redenção. E a redenção tem a ver mais uma vez, com o fato da escravidão. Né, quando tinha um escravo, ele podia ser redimido por alguém que pagasse o preço. Então tinha um escravo qualquer, alguém podia chegar, não, eu compro a liberdade dele, e ele tinha que pagar. E o preço da nossa liberdade foi o próprio sangue de Cristo. Foi um preço muito alto, não foi um valor monetário, foi a própria vida de Cristo. Esse foi o preço pago para a nossa redenção. Nós que éramos escravos, né, escravos destinados à ira eterna, Cristo nos resgatou pelo seu precioso sangue. Ele pagou o preço da morte, a qual ele não merecia. Ele morreu no nosso lugar, porque o preço era a morte. Não tinha um preço mais baixo para ser pago por nós, porque nós ofendemos a Deus. Então o preço era a morte, e Jesus pagou no nosso lugar. É isso que nós vamos celebrar hoje aqui na mesa do Senhor, né? Quando você pegar aquele cálice, pensa, ele pagou um preço muito alto pela nossa redenção. Então, embora estivéssemos aí, voltando ao começo aqui, escravizados aos rudimentos do mundo, seja a lei, ou seja, esse pensamento pagão que envolve, né, os seres humanos, Jesus pagou o preço pela nossa liberdade quando morreu na cruz. E aí não importa se era judeu ou se era um pagão, o preço foi o mesmo.
foi a morte, foi o sangue. E ao pagar o preço, ele estava resgatando filhos. E aí, quando a gente pensa na morte de Jesus, né, a cruz, isso deixa algumas pessoas desconfortáveis. Eu até já falei disso algumas vezes. Mas teve um episódio, em 1999, uma pastora luterana, ela argumentou que devia trocar o símbolo cristão, que a cruz é um negócio muito feio, é muito pesado, é muito ameaçador, ela falava. A cruz é muito ameaçadora. O símbolo do cristianismo devia ser a manjedoura. Bonito, né? Jesus bebezinho ali. Não é muito mais agradável, né? Então ela defendia que a encarnação era o que devia ser o símbolo do cristianismo e não a cruz, né? E aí, se a gente pensar, claro, Cristo teve que nascer para poder morrer, né? Não existe Páscoa sem o Natal. Mas o fato de, né, e é isso que nós estamos vendo, Deus enviou o seu Filho, Jesus nasceu de mulher. Se parasse ali, a gente não era salvo. Jesus poderia ter vindo da glória, nascido de mulher, se feito homem, cumprido toda a lei e não nos resgatar. A vinda de Cristo é essencial para o nosso resgate, mas a vinda de Cristo não nos resgata. Ele teve que pagar o preço. Então, não adianta a gente querer tirar, né, a cruz do foco, porque sem cruz não tem redenção. Nós podemos ter um exemplo de Jesus sem cruz. Ele viveu sem pecar, vive aí sem pecar. Não dá, pois é. E agora? Não adianta. Não, mas eu creio, Jesus veio. E o que ele fez? Ele veio. E como que ele salvou? Então, faltou uma parte aí. Faltou concluir a obra. Mas não faltou, ele concluiu. E por isso que o nosso símbolo é a cruz. Por quê? Porque o cristianismo não é uma religião de estábulo e palha, né? Ele é uma religião de espinhos, pregos, madeira e sangue. É pesado? É pesado. Por quê? Porque era o preço para nos resgatar. E Jesus não mediu os esforços. Ele não pensou, vai ser muito pesado, é melhor não. Vamos fazer um negócio mais bonitinho. Não, ele sabia o preço que deveria ser pago pela nossa redenção e ele veio. Então nós, os resgatados, os redimidos, não podemos diminuir esse peso, esse preço alto que foi pago em nosso favor. Então nós vamos sim falar, sim, eu amo a mensagem da cruz, porque é por ela que eu fui resgatado. Jesus veio para isso, né? Jesus mesmo disse para os seus discípulos, foi para isso que eu vim, né? E a gente já estudou em outros momentos, né, que existem algumas analogias assim, que Jesus andava, né, e a sua sombra projetava, ele abria os seus braços e ele poderia sempre visualizar a cruz. Então, o horizonte de Jesus era sempre a cruz. Jesus viveu todos os anos que viveu pensando naquele momento da sua morte, porque foi para isso que ele veio. Ele não veio para curtir a terra, ele não veio para, aqui, sei lá, fazer qualquer coisa. Ele veio para morrer em favor dos filhos. Foi para isso que ele veio. Tá? Então nós temos que sim, né, e é o que nós vamos celebrar hoje aqui, a morte e a ressurreição de Cristo. Sem morte e sem ressurreição de Cristo, não há salvação. Sexto ponto, o objetivo da vinda de Cristo. A gente viu aqui o motivo, né, que era nos resgatar. Agora o objetivo, que está no verso 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele fez tudo isso com um objetivo. O motivo era para nos redimir. E o objetivo era, ao nos redimir, nos tornar filhos. Que é o ponto como Paulo começa aqui a sua argumentação. Então a vinda de Cristo tinha o propósito da adoção, tá? Bem como o propósito da expiação. As duas coisas estão juntas ali. Precisava da expiação para que nós fôssemos
adotados. Então Deus enviou seu Filho para nos fazer filhos e filhas. Então Cristo conquistou a nossa redenção e também conquistou a nossa adoção. Foi as duas coisas. E aqui a gente pode pensar, se Cristo tivesse vindo, assumido a natureza humana e morrido na cruz para nos libertar, já seria uma obra incrível. É ou não é? Imagina, nós éramos escravos e ele chegar, né, e nos tornar livres já é uma obra maravilhosa. Mas Jesus não parou aí. Ele queria nos tornar filhos. E a gente pode pensar, né? Se a gente pensar na história toda da redenção, né? Que a gente pensou aqui nessa analogia do escravo, né? A gente entende, a escravidão naquela época ela tinha vários motivos, né? Poderia ser por causa de uma dívida, na maioria das vezes era por causa de dívida que alguém se tornava escravo, ou por prisioneiro de guerra, né? Mas era bem comum, a gente vê isso até em alguns relatos do Evangelho. E aí tinha aquele escravo, e aí alguém chegava, não, eu vou pagar a dívida dele. Então imagina que alguém está escravo por uma dívida muito alta. E aí Jesus chega, né? Não, pode deixar que eu vou pagar essa dívida. Mas essa dívida é alta, mas eu pago. Contra quem era essa dívida? Era contra mim mesmo. Então é muito mais do que simplesmente pagar uma dívida, né? Paulo vai argumentar isso lá em Romanos, né? Quem que morreria por outro? Talvez alguém até morresse por alguém que fosse bom, mas quem morreria por pecadores? Né? Talvez a gente até ponderasse, se você visse uma pessoa muito boa, né, uma pessoa honesta, que estivesse sendo acusado injustamente, talvez, é o que Paulo argumenta, talvez, poderia passar na nossa cabeça, talvez eu me oferecesse para morrer no lugar dele. Né? É muito difícil, né? Por mais que você veja alguém que esteja sendo acusado injustamente, você trocaria de lugar? Não. Mesmo sabendo que a pessoa era inocente, a gente não trocaria de lugar. Você ia poder falar, não pode fazer isso, está errado. Você ia protestar, mas você ia falar, não, me troca aí de lugar. Não, né? Acho que não. Eu não faria. Agora pensa que não era assim, não era o inocente que estava sendo acusado ali. A humanidade que estava sendo acusada era quem? Quem ofendeu. Realmente, não eram pessoas sendo acusadas injustamente de algum crime. Não, eram os criminosos. Eram aqueles que ofenderam a Deus. E aí Deus chega, você me ofendeu, então eu vou enviar meu filho para te resgatar. Em que história humana isso faz sentido? Nenhuma. Só na história divina. Por isso que o Evangelho é uma loucura, como Paulo fala. Onde que um Deus todo-poderoso é ofendido por seres humanos que são suas criaturas, ele fala, você me ofendeu? Então eu vou enviar meu filho para te resgatar, para morrer no seu lugar. Em nenhum lugar isso faria sentido. Por isso que o Evangelho é uma loucura. E por isso que nós precisamos nos apegar a ele sim, com todas as forças, porque isso é o que nos salva. É crer nessa mensagem. E aí Jesus, ele toma o nosso lugar. E aí Deus, imagina, ele envia o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, nos libertar do crime que nós cometemos e falar, agora você não é mais escravo. Aí a gente poderia falar, que legal. Não, mas espera aí, não parou aí não. Agora você vai ser meu filho. Você vai morar na minha casa, você vai comer da minha comida, né? Você vai sentar na mesa comigo e vai ser herdeiro de todas as coisas com Jesus. Então, percebe? Deus ainda extrapola, né, toda a libertação. Ele podia ter parado na libertação da escravidão, mas ele não para na libertação da escravidão. Ele nos torna filhos. Ele nos adota como filhos. E isso, então, tem que ser motivo de grande alegria para nós. Né? Que nós não somos mais escravos e não somos nem agora só libertos, nós somos filhos. Né? É um passo muito além. E é isso que Paulo fala aqui no verso 7. Portanto,
Tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. E não é um filho meio deixado de lado. É o filho herdeiro de todas as coisas com Cristo. Quem? Os mais bonitinhos da igreja? Os mais santinhos? Não. Todos aqueles que creem. Todos. Quando Jesus, no evangelho ali de João, fala que todos que creram tornaram-se filhos de Deus. Não tem exceção. Não tem o que creu mais. Tem aquele que creu. Aquele que creu na obra de Jesus é agora filho e filha de Deus. E como até o meu pai falou isso ali, argumentando o capítulo 3, não tem filho preferido. Não tem os mais filhos. São os filhos e filhas de Deus, sem distinção. Porque todos foram libertos com o mesmo sangue. Jesus não teve um tipo de morte para um e um tipo de morte para outro. Foi uma morte e uma ressurreição para todos. Todos pecaram. E Jesus morreu de forma igual por todos, sem distinção. Tá? Até o próprio Paulo vai argumentar onde abundou o pecado, superabundou a graça, na nossa percepção. Porque a obra de Cristo foi uma só. Mas nós que percebemos, olha o quanto eu fui pecador, então, puxa, eu preciso de mais graça. Não, a graça é uma só também, para todos. Jesus nos distribui um pouquinho a mais. Para você vai um pouquinho mais. Não tem. É a mesma graça. Só que a nossa percepção é diferente às vezes. Quanto mais nós nos percebemos pecadores, parece que a graça é maior. E por isso que nós realmente precisamos todos os dias nos perceber como pecadores, porque nós vamos entender ainda mais a graça. Nós vamos apegar mais à graça. Se eu começar a me achar bom demais, eu vou achar que a graça está pouquinho para mim, porque eu não preciso tanto. Mas se eu me perceber como pecador, eu preciso da graça. E aí a graça vai se tornar gigante para mim. Então esse é o ponto. Quanto mais eu me percebo pecador, mais a graça fica maior. Mas a graça é a mesma. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, então Ele não só pagou a nossa liberdade, mas também os documentos da adoção. Então, a gente fala muito que na cruz do Calvário, o tratado, a escrita de dívida foi rasgada. Enquanto a escrita de dívida estava sendo rasgada, estava sendo escrito um novo documento, o documento da adoção. Ao mesmo tempo, enquanto um documento era rasgado, outro era escrito. Agora, a adoção. Então, e falando aqui da ressurreição de Cristo, isso é muito interessante, no relato ali da ressurreição. Quando Jesus, no terceiro dia ali, quando aquelas mulheres vão ali para ungir Jesus, e ele já está usando, sinto muito, ele já não está mais aqui não. Ele ressuscitou. E aí elas vão e elas encontram Jesus no caminho. E aí, olha o que Jesus diz lá em Mateus 28, verso 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Antes da ressurreição, a gente não vai ver nos evangelhos, em momento algum, Jesus chamando seus discípulos de irmãos. Em momento algum. Por quê? Porque eles não eram ainda. Jesus precisava morrer e ressuscitar para que eles se tornassem agora irmãos de Jesus. Até Jesus, quando ele vai falar sobre entregar a sua vida, o que ele fala? Não existe maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Mas agora que Jesus morreu e ressuscitou, agora eles são, vai e diz aos meus irmãos, porque agora vocês são filhos. Agora vocês não são mais amigos, agora vocês são filhos. Então, a morte e ressurreição de Jesus foi a que garantiu a nossa adoção como filhos. E Jesus deixa isso muito claro. Porque agora, a primeira palavra que ele dirige já é: agora, diz aos meus irmãos. Agora vocês são irmãos. Agora vocês não são mais servos, vocês são irmãos. Então agora todo aquele que crê em Jesus é um querido filho de Deus. Agora, se a gente continuar vivendo com medo,
né, com o dever. Eu preciso fazer isso para Deus. Eu preciso fazer isso para agradar a Deus, senão eu não vou ser aceito. Nós estamos vivendo como o quê? Como escravo, e não como filho. E Deus quer que a gente viva como filho, que a gente desfrute da nossa filiação, que foi alcançada por Jesus, né? Os discípulos, se a gente pensar nesse momento da ressurreição, onde estavam os discípulos? Estavam lá servindo a Deus, pregando o evangelho. O que eles estavam fazendo? Com medo, escondidos. E Jesus fala o quê? Vai, dize meus irmãos, não tema. Então, os discípulos não precisaram, não foi depois que Pedro se levantou lá e pregou para 3.000, e 3.000 se converteram ali naquele dia, aí agora sim você é meu filho. Não, foi para aquele Pedro que tinha negado Jesus 2 dias antes, e que estava escondido ali com medo. Foi para aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, que estavam indo embora, porque deu tudo errado, vamos embora, vamos fazer outra coisa da vida. É esse daí que Jesus estava chamando de irmão. Então não era para os bonzinhos que estavam fazendo muita coisa. Não, eles não estavam fazendo nada, eles estavam escondidos com medo, desacreditando de tudo. E Jesus vai, chama os meus irmãos, fala para eles me encontrarem, né? E isso mostra que não é aquilo que nós fazemos que nos torna filhos, mas foi aquilo que Jesus fez. Quando Ele conclui a sua obra, Ele fala: agora vocês são meus irmãos. Antes deles fazerem qualquer coisa, antes deles abrirem a boca para pregar o Evangelho, porque não tinha ainda o Evangelho para ser pregado, eles não tinham visto Jesus ainda, mas Jesus já chamava eles de irmãos. Então, como eu disse lá no começo, nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. A partir do momento em que nós cremos no Evangelho, nós nos tornamos filhos, antes de fazer qualquer coisa. Então, antes de tudo, nós somos filhos. Nós fazemos as coisas para Deus por gratidão, por devoção, né? Nós que temos filhos, os filhos nascem, já são nossos filhos. Eles fizeram alguma coisa para ser filho? Não, eles só nasceram. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele fez a gente ser adotado. E ponto final. Ele não espera um comportamento nosso para agora sermos chamados de filhos. Não, Ele nos adotou. E aí Ele nos ensina como viver como filho. Percebe? É posterior à adoção. Então o cristianismo não é servidão, mas é liberdade. E aí, para a gente finalizar aqui, o nosso último ponto seria o espírito de filiação. Muitas vezes, mesmo depois da gente saber que a gente é filho e filha de Deus, a gente meio que esquece, né, do amor do Pai. Isso acontece muito com filhos adotivos. A gente vê na história aí, né? Filhos adotivos que até sabem que são adotivos, ou até aqueles que nem sabem, mas que desconfiam do amor do pai e se rebelam contra os pais. É muito comum essa história, né, dos adotados se sentirem rejeitados, que é uma coisa absurda, né? O pai não precisava adotar, decidiu adotar, e o filho não me ama. É até esquisito, mas a gente faz a mesma coisa com Deus, né? E aí, como qualquer bom pai, Deus Ele quer que seus filhos recebam e descansem no seu amor. Então Ele quer que os seus filhos adotivos saibam que Ele nos ama. E aí o verso 6: e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. A gente já tem visto aqui que os Gálatas tinham recebido o Espírito Santo. A gente viu isso lá no capítulo 3, no verso 2. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles também receberam a certeza de que eram filhos de Deus, pois Deus enviou o seu Espírito, assim como enviou o seu Filho. Então, no capítulo 4, no verso 4, primeiro, Deus envia seu Filho para nos fazer filhos, e depois Ele envia o seu Espírito para que saibamos que realmente somos filhos. Tá? Então, a adoção que foi conquistada pelo Filho, ela é aplicada pelo Espírito Santo. E aí aqui a gente vê que a adoção é uma obra
do Trino Deus. Então aqui a gente vai ver a Trindade trabalhando, né? Então Deus Pai, porque Ele é Pai, Ele é aquele que nos adota. Jesus, né? E Ele fez como? Enviando Jesus, o seu Filho, né? Para nos redimir da escravidão, para que não fossem mais escravos, mas sim filhos. E aí Ele envia o seu Espírito para nos convencer de que realmente somos filhos. Então é uma obra da Trindade, né? E o Espírito que Ele envia, Ele fala aqui nesse verso 6, é o Espírito de seu Filho, o que mostra essa intimidade entre Cristo e o Espírito, né? Dentro da divindade. Que como a gente estudou já na teologia, né? Jesus é o Filho eternamente gerado do Pai. É uma coisa que na nossa cabeça já fica uma loucura, né? Eternamente gerado. E o Espírito provém do Pai e do Filho, também eternamente. Como que isso funciona? A gente não sabe, né? Lembrando do que Agostinho disse, né? Tente entender a Trindade e você perde a sua cabeça. Deixe de crer na Trindade e você perde a sua alma. Né? Sensacional. Então, como entender a Trindade? Não dá para entender. Algumas coisas a gente absorve e outras a gente crê, porque não tem como entender. Mas a questão é essa: Jesus, o Filho eternamente gerado do Pai, o Espírito eternamente que provém do Pai e do Filho, e é eles que trabalham nessa nossa adoção. Então o trabalho do Filho é nos trazer, né, a um relacionamento com o Pai, enquanto que o trabalho do Espírito é selar o laço familiar, tá? E aí o verso 6 aqui fala que esse Espírito que nos faz clamar Abba, Pai. Esse termo Abba, né, ele é um termo que ele exprime tanto afeto como também honra, né, e respeito. Então o Abba, Pai, né, era como dizer papai querido, né, amado Pai, né, algo carinhoso, mas ao mesmo tempo de muito respeito. Não é um negócio, né, muita gente acha que é uma coisa meio jocosa. Não, é de respeito, mas de afeto, né? E é o mesmo termo que Jesus usou para o Pai, Abba, Pai. Então, o Espírito, que é o Espírito de seu Filho, que nos faz clamar também Abba, Pai. Então, quando Ele coloca essa palavra filial nos nossos lábios, né, Ele nos assegura a nossa filiação e nos faz nos dirigir a Deus dessa maneira. Ele nos faz compreender essa paternidade de Deus. Então, o propósito de Deus era não apenas assegurar a nossa filiação por meio de Jesus, mas por meio do Espírito assegurar a nossa experiência como filho. Porque a obra de Jesus já garantiu que nós somos filhos, e ninguém pode tirar isso. Ninguém. Paulo fala lá, não tem altura, não tem profundidade, não tem nada, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas, do nosso lado, nós que temos um problema de achar que Deus nos ama, que não sei se eu sou salvo, não sei, e se não? Então, Ele envia o seu Espírito para que nós tenhamos a experiência da filiação e possamos crer na filiação. Já que ninguém pode roubar, o Espírito Santo, Ele fala, então, eu vou garantir isso dentro do seu coração, que ninguém pode roubar isso de você. A obra de Cristo foi concluída e ninguém pode reverter. E o Espírito Santo, então, só nos mostra aquilo que foi feito por Jesus. Então, Deus enviou o seu Filho, para a gente concluir aqui, Deus enviou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados e fazer de nós seus filhos e filhas. O Filho é o irmão mais velho que nos levanta e nos coloca no colo de Deus. É isso que Jesus fez ali na cruz e na sua morte e ressurreição. Ele estava tirando a gente da escravidão e colocando no colo do Pai. Então Deus enviou o seu Espírito, o divino sussurro, que nos diz que sempre seremos filhos especiais de Deus. Todos nós, né? Fala, mas Deus tem filhos especiais? Sim, todos. Todos nós somos especiais, porque fomos comprados com sangue de Cristo. Isso nos torna especiais.
Não é nós que nos tornamos especiais. Cristo nos tornou especiais para Deus. A morte de Cristo que nos tornou especiais. O sacrifício de Jesus da cruz do Calvário nos tornou especiais para Deus. Porque agora nós valemos muito por causa do sangue de Cristo. Porque esse foi o preço que foi pago por nós. E é o Espírito Santo que nos diz que sempre seremos esses filhos. E quando a gente ouve esse sussurro do Espírito no nosso coração, que clama: eu sempre serei seu pai. E aí nós respondemos: amado Pai, eu sempre serei seu filho. Né? E é isso que o Espírito quer fazer com a gente. Então sempre, né, eu sempre falo, né, quando a gente acordar, olhar no espelho, né, você pode olhar no espelho e falar, né, eu sou filho, eu sou filha de Deus. E isso é uma resposta ao que o Espírito Santo está gerando dentro do nosso coração. Né? Antes de dormir, né, falar: papai, eu vou dormir. Né? Sabendo que Ele está cuidando de nós. É ter essa experiência de filho e filha todos os dias. Porque Ele nos ama como filhos. Ele cuida de nós como filhos. E Ele vai cuidar de nós até o nosso último dia aqui nessa terra. E quando chegar o nosso último dia, estaremos eternamente com Ele, como filhos e filhas. E ninguém vai tirar isso de nós. E isso é obra da Trindade. Foi por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário e pelo Pai ter enviado o seu Espírito, que move o nosso coração em direção a Ele. Amém? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. E vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Pai querido. Abba, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã, meditamos na Tua Palavra. E vimos como é maravilhoso o Teu amor, como foi maravilhosa a Tua obra. Senhor, o que Jesus fez na cruz do Calvário enche os nossos corações de alegria, de gratidão, de devoção. Nos constrange, como a Tua Palavra diz. Teu amor nos constrange. Senhor, nós queremos descansar na obra poderosa de Jesus Cristo. Nós queremos descansar sabendo que fomos libertos da escravidão pelo sangue precioso de Jesus. Mas muito mais do que isso, nós nos tornamos Teus filhos. Senhor, nós queremos todos os dias da nossa vida experimentar pela ação do Teu Santo Espírito essa filiação e todos os benefícios dessa filiação. Como a Tua Palavra diz, nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós somos co-herdeiros de Cristo de todas as coisas. Ainda vivemos aqui nessa terra, em meio a tribulações, em meio às lutas, mas nós queremos, mesmo nesses dias, encontrar o descanso de ser filhos e filhas do Deus Altíssimo. Senhor, que nós, em meio a tantas turbulências aqui nessa terra, nós possamos encontrar o conforto do colo do Pai. Senhor, que a gente saiba que nós somos Teus filhos. Mesmo quando falhamos, mesmo quando vacilamos, mesmo quando temos medo, quando a nossa fé dá uma balançada, nós continuamos sendo filhos e filhas. Porque é a obra do Senhor Jesus. Senhor, e nós te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, o divino sussurro, que constantemente está dentro dos nossos corações falando: você é filho, você é filha, resgatada pelo precioso sangue de Cristo. Senhor, que nós possamos descansar na Tua paternidade, descansar na obra de redenção realizada por Cristo, descansar na obra do Espírito Santo, que cuida de nós, que nos conforta e que nos traz o discernimento de quem nós somos em Ti. Senhor, que nós possamos viver os nossos dias para o louvor da Tua glória. No nome santo de Jesus oramos. Amém.